E grave uma palavra que eu sempre digo: a história de eu gostaria que a minha vida fosse assim, só expressa a sua preferência, nada mais. Eu gostaria não muda a vida de ninguém, nunca mudou e nunca vai mudar. Mas eu estou determinado e comprometido a encerrar a minha carreira, terminar os meus dias assim. Isso muda. Diga comigo, terminar bem é o foco. Então, a vida cristã é a forma como você começa, não é tão importante quanto a forma que você termina. Esse é o ponto, né? Como é que nós vamos terminar? Como é que vai ser a nossa jornada? Como nós vamos encerrar a nossa carreira? Então, eu vou começar uma leitura aqui, e eu quero que você preste atenção, que diz assim, Hebreus 13: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus 13, 7, na Amplificada, diz assim: lembra-te dos teus líderes, porque eles trouxeram a palavra de Deus. Considere atentamente o resultado, diga comigo, o resultado da sua conduta. Espera aí, nada acontece do nada. Nós já aprendemos sobre isso. Nada acontece do nada. Nem vitórias nem derrotas acontecem do nada. São provocadas. Não, bicho, eu provoquei minha derrota? Sim, provocou, pelas suas escolhas, pelo que você priorizou, pelo que você escolheu, pela forma que você conduziu sua vida. Então, o resultado da sua conduta, o resultado de suas vidas piedosas, imite sua fé. Diga essa palavra, imite sua fé. Sua convicção que Deus existe e é o Criador e o governante de todas as coisas. Aí a gente vai lá para os nossos, tanto existem as pessoas que Deus coloca como influência, como liderança na nossa vida, mas existem os heróis da fé para a gente imitar. Existem aqueles, olha para a vida, como foi a conduta, a vida piedosa, o nível de compromisso de José, como foi de Davi, como foi de Daniel, como foi de Abraão, como eles terminaram os seus dias, como foi a sua história, morreram cedo ou tiveram longevidade, morreram pobre ou extremamente rico, como terminaram? O provedor da salvação eterna através de Cristo, e imite sua confiança em Deus com absoluta confiança em seu poder. Diga comigo, imite sua confiança em Deus com absoluta confiança em seu poder. Diga sabedoria e bondade. Então, vamos lá. Como é que você quer terminar seus dias? Você já parou para pensar como é que você quer encerrar a sua carreira? E grave uma palavra que eu sempre digo: a história de eu gostaria que a minha vida fosse assim, só expressa a sua preferência, nada mais. Eu gostaria não muda a vida de ninguém, nunca mudou e nunca vai mudar. Mas eu estou determinado e comprometido a encerrar a minha carreira, terminar os meus dias assim. Isso muda. Então eu vou mostrar a você uma história que nos ensina muito e que eu e você precisamos do favor de Deus, da ajuda de Deus em tudo. Essa história ela é uma história que ela é inspiradora por um lado, mas tem muitas lições para a gente tirar daqui. Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Ele foi quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados.
Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos. Sua mãe era de Jerusalém, se chamava Jecolias. Esse é o versículo que eu quero que você repita. 1, 2, 3. 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Amém. Que reza, meu filho. Que reza. Vamos lá, volta ali. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias. Quem era Zacarias? O profeta. Quem era Zacarias? Seu mentor, que o instruiu no temor do Senhor. Agora vai lá, enche o pulmão e fala, diga, enquanto buscou o Senhor. Hã? Então buscar o Senhor traz prosperidade? Muita. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto foi sábio no temor do Senhor, enquanto esse homem temeu a Deus, enquanto esse homem buscou a direção de Deus, ele só cresceu. E agora vamos ver o que aconteceu na vida desse cara. Esse cara é um impacto gigantesco, e é bom você ouvir, porque eu vejo que tem muitos meninos aqui. 16 anos ele começou a reinar. Unção de governo pode ser derramado sobre a vida de uma pessoa muito jovem. Na Bíblia não existe jovem demais ou velho demais. Pode ser velho demais, pode ser novo demais. Aparentemente não tem velho demais nem jovem. Pode aparentemente ser velho, para o Senhor indiferente. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate e Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e outros lugares do território filisteu. Vamos lá, diga comigo, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Quem ajudou? Quem ajudou? Nós não precisamos da ajuda de Deus hoje nas nossas batalhas? Sim ou não? Nós não temos guerras, adversidades? Sim ou não? Deus os ajudou, Deus os ajudou. Os amonitas pagavam tributo a Uzias. Diga comigo, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado, leia em voz alta, por favor, diga comigo, pois havia se tornado, o quê? Quem tornou ele muito poderoso? Deus, porque enquanto ele buscou a Deus, enquanto ele temeu a Deus, enquanto ele priorizou a Deus, enquanto ele era sábio em fazer o que Deus, tem uma tradução que diz assim, sábio nas visões de Deus, enquanto ele tinha sabedoria para fazer o que Deus aprova, porque não importa quanto de sabedoria você acha que você tem, se você fizer o que Deus reprova, você não é sábio, mas dia menos dia você vai ver a sua sabedoria derreter. Bispo, o fulano é sábio. Não conte ninguém, não meça a vida de ninguém por um momento. Vamos ver o final. É o final. Você sempre que você se inspirar em alguém, vai no final. Procura o final, como terminou os dias, como foi a família, como foi a vida, como foi, terminou bem, saudável, próspero, como é que foi? Busque saber informações mais profundas, vai na superficialidade não. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, no canto do muro. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas, nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Ele mexia com a pecuária, ele mexia com a agricultura, ele era construtor, ele era um empreendedor na sua época. Um mega empreendedor na sua época, construiu cidades, reconstruiu cidades, fez trabalho de engenharia, teve criatividade para inventar.
Ele pagava um tributo para ele não pagava tributo para os outros, ele recebia e não pagava. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisão de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total dos chefes de família no comando dos homens de combate de 2.600. Sob o comando deles estava um exército de 370.500 homens, 370.500 homens treinados para a guerra, uma força, diga comigo, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os inimigos. Olha o tamanho desse cara, olha a proporção que esse cara foi tomando. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres. Máquinas projetadas por peritos, por engenheiros. Ele foi um empreendedor nas defesas, nas esquinas, nas máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi, leia essa palavra comigo, extraordinariamente ajudado. Não, ele não foi pouco ajudado, ele foi extraordinariamente ajudado. E assim tornou-se, o que está escrito ali? Muito o quê? E a sua fama espalhou-se para... Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Cresceu, foi rompendo, foi conquistando, foi desbravando, empreendeu na agricultura, empreendeu na pecuária, empreendeu na construção, empreendeu em invenções, era um mega empreendedor. Extraordinariamente ajudado por Deus. Diga essa frase novamente: extraordinariamente ajudado por Deus. Ele foi extraordinariamente ajudado, assim tornou-se muito, muito, muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, porém, todavia, diga essa frase comigo: entretanto, porém, todavia. Esse é o ponto. Sempre tem um entretanto, sempre tem um porém, sempre tem um todavia. Depois que Uzias se tornou poderoso, vírgula, o seu orgulho provocou a sua queda. Ponto. E ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Ponto. O que aconteceu com ele? Um cara que foi tão longe, um cara que cresceu tanto, um cara que Deus promoveu tanto e levantou com um propósito. E agora, sabe aquela história que, se você não tiver dentro de você o Espírito de Deus dirigindo a sua vida, você vai deixar o orgulho tomar conta de você, a vaidade tomar conta de você, e você se enganar que você é o cara. Você se enganar que você é a pessoa. Se enganar. E aí você começa a querer fazer coisas, ao invés de você pegar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, e a sua vida ser para a glória do Senhor, para ser inspiração para outras pessoas, que você seja uma inspiração, porque hoje o mundo está carente de inspiração. Está ou não está? Sim ou não? Está carente de pessoas inspiradoras. Aí por isso que a gente vê lá, isso que me contaram, que eu nem acompanho essas coisas, por isso que tem quase 2 milhões de pessoas num show de Lady Gaga. Para o quê? Acrescentar o quê? Edificar o quê? Qual a inspiração? O que edifica? O que contribui? O que faz de bom?
Porque, lamentavelmente, existem influências. Nós deveríamos ser essa influência, homens de Deus, mulheres de Deus, servindo a Deus, honrando, porque eu comecei essa mensagem por onde? Com qual mensagem? Qual é o título? Vamos lá, terminar bem é o foco. Por quê? Porque nós precisamos saber, como é que eu quero terminar os meus dias? Porque quando eu terminar essa jornada, existe uma eternidade. Como é que eu vou terminar? O que eu fiz? Com que eu contribuí? Eu servi no quê? Eu edifiquei a quem? Eu fui bênção no quê? Que propósito eu servi? A quem eu abençoei? Quem eu ajudei? Quanto eu honrei a Deus? Quanto eu me preocupei com o propósito de Deus? Porque eu não fui parido. Você não foi parido. Você foi gerado com um propósito. Para o que eu vim? Por que eu estou aqui? Para que eu nasci? Qual é o propósito? O que Deus tem comigo? O que Deus tem comigo nessa geração? Porque essa é a minha geração. Tua geração está passando. Muitos talvez já se sente até atrasado, porque não se atentou a isso antes. Qual é o meu propósito? O que Deus tem comigo? Quando chegar no dia de eu comparecer diante do Senhor, o que eu vou apresentar? O que eu fiz? O que eu fiz com os talentos que Deus me deu? O que eu fiz com os dons que Deus me deu? Quanto eu glorifiquei o Senhor? Nós precisamos parar e pensar nisso. Aí você olha, um cara como esse, porque esse é o engano. Esse é o engano. Então o cara começa aqui pequeno, ele busca a Deus. Ele começa a buscar a Deus. Deixa eu ler o versículo chave para mim. 4. Volta o versículo 4. Diga comigo, ele fez o que o Senhor aprova. 5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu, fez o quê? Aonde? Agora bem alto, diga, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Aí vem essa lista gigantesca. Edificou, construiu cidades, reconstruiu cidades, projetou, criou pecuária, agricultura, um exército poderoso de milhares e milhares. A sua fama foi crescendo, extraordinariamente ajudado, foi se espalhando para tudo quanto é lugar. A fama era o cara, só dava ele, todo mundo sabia quem era Uzias, todo mundo ouvia falar de Uzias. E Uzias se esqueceu quem o tirou, quem o levantou, quem o promoveu, quem o colocou nessa posição de honra. E aí, depois de tão longe, quero mais duas palavras. Diz aqui, no 15: em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres, nas defesas das máquinas que atiravam flechas, grandes pedras. Diga comigo em voz alta, ele foi extraordinariamente ajudado. Diga aí, assim tornou-se muito poderoso. Diga aí, a sua fama, o quê? Só dava Uzias no Instagram, só dava Uzias nas redes sociais. Os jornais falavam de Uzias, os programas falavam de Uzias, e todos falavam da conquista, da grandeza, das invenções de Uzias, todos falavam. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, será que a gente tem problema com isso, gente? Será que se a gente subir um pouquinho na vida, a gente se perde?
Será que muitos não podem? Porque se subir um pouquinho, se perde, se esquece de onde saiu. Entretanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, diga comigo, o seu orgulho provocou a sua queda. Sabe? E ele foi o quê? Infiel ao Senhor seu Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Esse cara aqui, sabe o que aconteceu com ele? Uma lepra entrou dentro dele, ele perdeu o seu reinado e foi tirado e terminou os seus dias sozinhos fora da cidade, isolado, porque uma lepra tomou a vida dele. Alguém que foi tão ajudado por Deus, alguém que a Bíblia deixa, né? Está lá, como muitos gostam de dizer, o sucesso deixa a pista. Está aqui o sucesso bem claro, como é que foi para atingir o sucesso? O pequeno, o jovem, que Deus escolheu, que Deus levantou, que Deus capacitou, que Deus extraordinariamente ajudou, que Deus deu poder para governar, que Deus deu poder para influenciar, que Deus levantou para coisas grandes, que Deus colocou as pessoas certas na sua vida. O pequeno que Deus decidiu tornar grande, porque esse pequeno buscava o Senhor, esse pequeno honrava o Senhor, esse pequeno dava honra ao seu Deus, esse pequeno era sábio em fazer o que Deus aprova. Que é aquela frase que Deus está à procura do pequeno fiel. Porque se alguém achar que é grande para Deus, ninguém é grande para Deus. Deus está em busca do pequeno fiel. Levantar, Deus levanta. Ajudar extraordinariamente, Deus ajuda. Deus capacita. Por isso que fidelidade, você vê, nós precisamos, eu preciso de Deus, eu preciso da direção de Deus, eu preciso da proteção de Deus, eu preciso da bênção, eu preciso de uma porção, uma medida de graça cada vez maior sobre a minha vida, porque a graça que te trouxe até aqui não te leva muito além, nós precisamos estar buscando mais. Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que não vai poder dizer para Deus assim, ah, Senhor, eu não sabia. Sabe, gente, a gente sabe. Nós precisamos dar atenção ao fim, mas nós não vamos ter um bom fim se nós não estivermos atentos a uma caminhada perseverante, consistente, estável, continuista. Orgulho é lepra. Sabia disso? Orgulho é lepra. O orgulho entrou, a lepra chegou junto. E o orgulho entrou, vai descer. Grave isso. Todo orgulhoso, sabe qual é o problema do orgulhoso? O orgulhoso, ele tem o maior de todos os problemas. O maior de todos os problemas, a pessoa que tem orgulho, é orgulhosa, ele tem na vida dele o maior de todos os problemas. Qual é? Qual é? Deus. Porque a Bíblia diz que Deus se opõe ao orgulhoso. O orgulhoso, Deus manda a mão no peito dele e diz, daqui você não passa, e agora você vai descer. E para quem se sente grande, deixa eu dizer uma coisa, é só você olhar para uma formiga, pega uma lupa e vai lá no sol, agora depois do almoço, e faz um foquinho. Pega a lupa e vai numa formiguinha e solta o foco de luz nela. Você vai ver ela fazer assim, ó. Queimou. Porque nós somos menos do que uma formiga diante de Deus. Se não é o amor e a misericórdia dele por nós. Agora, ao mesmo tempo, você vê que quando tem propósito, você vê o tanto que Deus ajuda o pequeno. Deus não quis saber que ele era inexperiente. Deus não quis saber que ele era pequeno. Colocou alguém para mentorear ele. Ele foi mentoreado, aprendeu a temer o Senhor, buscou a Deus, honrou a Deus e Deus o promoveu. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Perseverar até quando? Então, ir até o fim, permanecer, quer dizer, envolve o final. Como é que eu quero terminar? Não é como eu comecei, é como eu vou terminar, isso que importa. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Deixa eu liberar essa palavra aqui, presta atenção, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Tem muitas profecias a seu respeito, tem muitas promessas a seu respeito. Porém, te dou essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, diga comigo, você combata o bom combate. Então, peraí, tem profecias a seu respeito, Timóteo, tem promessas para você, Deus vai fazer coisas lindas, agora combata o bom combate, e o bom combate começa a ser travado dentro de você. Persistente, continuista, perseverante, temor, eu governo a minha carne, eu governo as minhas emoções, eu travo as minhas guerras internas, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. E quando a pessoa naufraga na fé, ela naufraga na vida. Naufragou na fé, vai naufragar na vida, porque é a fé que sustém, que mantém todas as coisas. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha que coisa, né? Meu Deus, tem pessoas que, na verdade, quando você olha para a vida de algumas pessoas, você vê, parece que o diabo entrou na vida dela, está devastando a vida dela. Isso pode acontecer? Está aqui, pode. Claro que pode. Se o muro de proteção não estiver ao redor, se a cerca não estiver ao redor, Satanás tem livre acesso. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É o que aconteceu com isso. Começa bem, começa pelo Espírito e termina pela carne. Começou bem, começou fazendo certo, orando, jejuando, consagrando, temendo a Deus. O que nós temos hoje, Senhor? O que nós vamos fazer essa semana, Senhor? O que o Senhor tem comigo, Senhor? Quais os projetos que o Senhor tem comigo, Senhor? Eis-me aqui como servo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos realizar, Senhor? Tudo tem um propósito. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Começou bem. Quem está entendendo, gente? Começou bem. Por que está se perdendo na caminhada? Vocês começaram bem. Diga comigo, o fim das coisas é melhor que o início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. O fim das coisas é melhor que o começo. Espera aí, se o fim é melhor, é só a gente olhar, né? Se eu perguntasse assim, quem está na melhor fase da vida? Tem muita gente que vai levantar a mão. Estou na melhor fase, então, de pensar ainda que o final é melhor. O final é muito melhor que o começo. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Essa passagem é aquela passagem que a gente precisa refletir continuamente quando você faz as coisas sem propósito ou fora do propósito. Salomão, que todo mundo viu, meninos novos, vocês que ouviram falar tanto sobre Salomão, e hoje está na moda você escutar influencer falar, saiba que tem 3 perfis de Salomão na Bíblia, tá? O primeiro e o segundo que serve para você, o terceiro não serve. O Salomão de Eclesiastes, você vai ver um cara frustrado, um cara vazio, um cara que perdeu a alegria de viver, e um cara que está falando, é tudo vaidade, tudo correr atrás do vento, sabe por quê? Porque eu saí do propósito, eu fui querer fazer do meu jeito, fui querer conduzir da minha forma, sabe, tudo vaidade, estou cansado, estou frustrado. Aí ele termina lá Eclesiastes dizendo uma coisa, ele fala, sabe de uma coisa? O resumo de tudo é, tema a Deus. Entendeu? Porque tudo que ele fez, todo o glamour que ele buscou para a vida dele,
quantidade de mulheres que ele teve, o tanto de festa que ele se envolveu, o tanto que ele se divertiu, ele chega no final e ele diz assim: é tudo inútil e correr atrás do vento. Estou frustrado, vazio, estou totalmente aqui cansado, perdi a alegria de viver. Se não me engano, Eclesiastes 2 fala que ele perdeu a alegria de viver. Mas tem gente repetindo a sua própria história, né? Lamentavelmente, porque não tem sentido sem Deus. Deus tem muito conosco. Por mais poderoso dessa terra é o povo de Deus. Sabia disso? O povo mais poderoso da terra é o povo de Deus, em toda a história foi. Você sabia ou não? Deixa eu repetir isso para você, você não entendeu. O povo mais poderoso da terra sempre foram homens e mulheres de Deus. Se não vai ser nessa geração, é por culpa sua, é nossa. Porque sempre foi o povo mais poderoso da face da terra, foi o povo de Deus. As maiores invenções, os homens mais ricos que já pisaram nessa terra, os homens mais poderosos, os homens de Deus. Os maiores hospitais, as maiores universidades criadas por homens de Deus. Essas universidades que vocês aplaudem, americana, todas fundadas por homens de Deus, por cristãos. Todas essas grandes universidades que todo mundo bate palma, que gostaria, é o sonho, um homem de Deus idealizou, um homem de Deus fundou. Agora a nossa geração vai ser essa geração mimizenta, que não constrói nada, com mania de perseguição, ou nós vamos fazer a diferença? Ou nós vamos impactar a nossa geração? Ou nós vamos representar bem? Combati o bom combate, diga comigo, terminei a corrida. E o quê? Olha que lindo. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o juiz, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Quer dizer, tem uma coroa reservada para nós, tem uma recompensa reservada para nós. Quem está entendendo, por favor? Só vou ler mais uma coisa para você. Só vou ler mais uma coisa, porque duas coisas eu vou ler. Não se deixe enganar. Diga comigo, de Deus não se zomba. Lê o resto. O que você semear, você vai colher. Ponto. Você zomba do A, do B, do C, você brinca, você engana o A, o B, o C, mas de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tem uma coisa incrível. Todos nós passamos por um processo. Eu comecei lendo a história de Uzias, que Deus tem algo glorioso. Deus tinha algo estrondoso com ele. Quem derrubou Uzias? Foi Deus ou foi ele mesmo? Mas por que foi ele mesmo? Então, ele deixou o orgulho tomar conta do coração dele, né? Mas a pessoa tem controle sobre isso? Tem. Você vai deixar entrar o que você quer. Você vai deixar entrar o que você quer. Bispo, eu não tenho controle sobre o meu sentimento. Esse é o problema, devia ter. Fruto do espírito do autogoverno é para ter. Já parou para pensar se tudo que a minha carne pede você faz? Tudo que a sua carne pede você faz? Pensou se a gente falar tudo que vem vontade ou que vem na mente para falar, se você falar? Vai dar certo isso? Sim ou não? Quantas pessoas que estão hoje com sérios problemas porque não guardou a língua onde precisava guardar? É verdade ou não é? Quantas pessoas que não guardaram o coração? Guarda o seu coração. A Bíblia diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele procede
todas as saídas da vida. Tudo que você precisa para uma vida abençoada está no seu coração. Cuidado com o que entra no seu coração, porque o que entra vai sair. O que entra vai sair. Deus não tem problema de levantar pessoas. Ele levanta. Ah, mas eu me sinto pequeno. Deus não está nem aí que você é pequeno. Ele coloca o Espírito dele em você, acabou. Pequeno vira grande. Ele derrama graça sobre a tua vida, você passa à frente de todo mundo. Ele não está nem aí. Ele procura pessoas, ele está procurando gente, coração temente, coração que tem sensibilidade ao que Deus aprova, o que Deus reprova. É esse que ele está procurando. Está entendendo? Fique em pé, por gentileza. Me dá Deuteronômio, por favor. Hoje na nossa live, eu trouxe Deuteronômio, porque Deuteronômio, eu sempre falo para vocês que Deuteronômio é sempre muito impactante para mim. Deuteronômio foi a virada da minha história. Deuteronômio foi a virada da minha vida. Deuteronômio diz: obedeça cuidadosamente todos os mandamentos que hoje lhes dou, assim vocês, diga comigo, viverão, se multiplicarão, e entrarão, e tomarão posse. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa. Somente pela obediência entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova, lê ali, pondo à prova o quê? Seu caráter. Porque é na pressão que sai o que está dentro de você. De vez em quando você vai ser exprimido. Porque você já viu? Na pressão sai o que está dentro da pessoa. Se ela é fiel, não é fiel. Se ela é leal, se ela não é leal. Se ela é honesta, se ela não é honesta. É na pressão. Se ela acredita ou não acredita. É na pressão que a gente vê realmente quem somos, o que está dentro de nós. Então, antes de te colocar na terra prometida, Deus quer saber seu caráter. Se o seu caráter é um caráter aprovado, Deus quer saber, se eu mudar essa tradução, está escrito assim: as intenções do seu coração. Ninguém vai ser colocado lá sem ser provado. Ninguém vai ser colocado lá sem ser aprovado. Você vai ter que passar pelo teste. Porque todas as vezes que alguém é pressionado, espana. Todas as vezes que você é colocado sob pressão, você espana. Ou você cede, você para, você recua, você retrocede. Pondo à prova o seu caráter para ver se vocês obedeceriam ou não seus mandamentos. Porque quem não é fiel aonde está, não vai ser fiel numa medida maior. Quem não honra a Deus aonde está, não vai honrar numa medida maior. Está entendendo ou não? Sim ou não? É a mesma história de um bom relacionamento, querido. Se já não há lealdade, não há fidelidade, já no começo do relacionamento, vai ter depois? Vai ter sim ou não? Vai dar errado. Vai dar errado. Cuidado com os sinais que você manda. Sim, ele humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida, ele sustentou com maná um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão. Diga comigo, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Sabe por que vocês precisam entender um pouco mais da palavra? Eu fiz um trabalho com os homens aqui no sábado. Estou mostrando, porque às vezes a pessoa fala assim: tem uma maldição na minha vida.
Vou te dar simples e objetivo somente algumas portas de maldição que entram na vida de uma pessoa. Você pode contrair uma maldição pela sua própria boca. A sua boca é uma fonte de maldição. Você dá legalidade com a boca falando o que não deve. Amaldiçoando pessoas. Quando você amaldiçoa uma pessoa, a maldição volta para você. Vestiu a maldição, que ela te aperte. Então, você está vestido. Você não ama abençoar, você ama amaldiçoar. Cada vez que você amaldiçoa, ela volta para você. Por isso que você não tem estrutura para suportar. Quem é bocudo vive com a boca pesada. Segunda porta de entrada, sua fé, herança. Seus pais não temeram a Deus. Teus pais não obedeceram ao Senhor. Teus pais rejeitaram ou foram idólatras. Quando os seus pais caminham na desobediência, a Bíblia diz que a consequência dessa desobediência vai até a terceira e quarta geração. Ô bispo, mas então eu sou uma vítima? Não, você não é uma vítima, porque você já é um homem, você já é uma mulher que já sabe quebrar, já sabe orar, já sabe, a partir da minha vida, eu não aceito consequência das escolhas dos meus pais. Eu não aceito. Se os meus pais contraíram maldição, a minha geração vai ser uma geração de bênção. Está entendendo? Essa é outra. Está lá Êxodo falando sobre as consequências das escolhas dos pais. Outra, gravíssima. Fala em voz alta assim, ó. Fala para todo mundo ouvir. Diga relação sexual. Pronto, relação sexual. Muitos foram contaminados com uma carga de maldição através de uma relação sexual. Porque cada pessoa que você se relaciona sexualmente, você se torna um com essa pessoa. Do que está lá, vem para cá, do que está aqui, vai para lá. Então muitos receberam cargas de maldição. Existiam pessoas totalmente possuídas, oprimidas, perturbadas, depressivas, com maldição de separação, de miséria. Quando você se torna um só com ela, você se fez um só, o que tem lá vem para cá. Por isso que sexo é tão fácil hoje, porque o diabo não põe na ponta do anzol uma isca que não seja atrativa para você fisgar. Quem gosta de pescar sabe disso, né? Você pega um peixe sem uma boa isca lá? Pega assim ou não? Não tem que colocar uma bem atrativa? E aí, quando ele fisga a isca, o que você faz? Agora você vai para onde eu quero. Você não tem mais controle sobre a tua vida. Quem controla a tua vida sou eu. Aí você fica igual o peixinho. Não é? Pula daqui, pula de lá e pula e... Não, já pegou. Já pegou. Fisgou. Falo isso com amor por vocês, viu, jovens? Ensinei meus filhos isso cedo. Falei, você não precisa dessa carga de maldição. Conduz a vida na bênção. Porque só tem uma isca, uma armadilha para você. Não morda essa isca. Não morda. Você não precisa. Você não precisa de uma guerra, que você não precisa dela agora no início da sua vida. Vai te dar muito mais trabalho. Olha, quando a gente precisa conhecer o mundo espiritual, por isso que é tão fácil. É sedutor, joga a isca. Opa, pega lá, vai morder, vai morder, vai morder. E aí eu estava contando para os homens, da garota que eu tratei ela para libertar ela, garota de programa, que... Levanta a mão da senhora aí, senhora mesmo. Isso, levanta a mão. Tinha uma garota que sentava mais ou menos aqui, ó, onde ela está. Dona Neide, desculpa, Dona Neide. Sentava aqui, ó. Era uma morena enorme. Quando eu começava a oração, o demônio tomava o corpo dela ali, ó. O demônio tomava o corpo dela e ela ficava possessa. E ela fazia um rombo aqui no meio da igreja. Aquela garota disse para mim que a maior parte dos programas que ela fez, ela não viu ela fazer. Às vezes ela voltava à sua consciência, ela estava num quarto de motel se trocando com um homem que ela não conhece. Não, você não entendeu. Você não entendeu.
Você acha com quem aquele cara fez sexo? Com quem? O diabo usou aquele corpo e entrou no corpo dele depois. Olha que desgraça, olha que tragédia. Porque ela disse: bispo, a maior parte dos meus programas eu não vi. Eu não vi. Muitas vezes eu estava me trocando, eu voltava à consciência, eu estava no quarto de um motel me trocando com uma pessoa que eu não sei quem é. Aí, imagine o quanto essas pessoas, a partir de então, passaram a gemer, sofrer, ser roubadas. Olha que desgraça. Não brinque com o mundo espiritual. Muitos acham: não, só quero me divertir. Vai se divertir, fique à vontade. O dia que não estiver dando para carregar, porque vai chegar um momento que você não vai conseguir carregar mais a carga. Por isso que nós precisamos estar revestidos, cobertos, protegidos. A guerra é grande. É grande ou não é? No mundo dos negócios, nós estamos aqui. Tem gente que quer só o teu bem, está torcendo por você? Sim ou não? Tem gente que está falando: vai lá, estou torcendo por você, você vai arrebentar. Olha, eu te vejo naquela casa maravilhosa, te vejo ganhando milhões naquele carro lindo. Você acha que é assim? Às vezes, quando você tem uma conquista significativa, ou a pessoa olha a tua promoção, você já viu que tem gente que não consegue nem se sorrir? Você aparece com uma conquista nova, com uma bênção, a pessoa fala: que legal, parabéns para você. Que merda, não é? Não consegue sorrir. Nossa, muito feliz por você, viu? Tem felicidade nenhuma, meu filho. Às vezes muitos não sabem por quê. Estão pesando 1 tonelada. Estão desanimados, estão frustrados, estão cansados, porque tem uma carga de inveja, uma carga de palavras sobre a sua vida. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se desgastaram, seus pés não se incharam, nem criaram bolhas. Deus cuidando. Pense nisso. Assim como um pai disciplina um filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeça os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, de riachos, tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras, romanzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento, diga comigo, e não falta coisa alguma. Olha que coisa linda, não vai faltar nada, vai ter em abundância. É uma terra onde há ferro nas rochas, cobre em grande quantidade nos montes, quando tiverem comido. Diga essa palavra: quando. Que é o que eu disse hoje. Não é se, é só quando. Não é se, é só quando tiverem comido até saciar. Lembre do Senhor, de louvar. Lembre-se de louvar o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado para que em meio à fartura não vire um Uzias. Em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, o seu Deus, e desobedeçam os mandamentos e os estatutos e os decretos que hoje lhes dou. Quando? Diga comigo, quando? Não é se, diga é quando. Quando ficarem insatisfeitos e forem o quê? Não é se, é só quando. Guarda isso com você. Quando tiverem construído belas casas onde morar, não se intoxica com isso. E quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e a sua prata e o seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado, não se tornem orgulhosos, ao que derrubou Uzias.
Não se torne orgulhosa e não se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os libertou da terra, da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou no deserto imenso, assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca, e lhes deu água. É o que acontece lá fora. Apesar de tanto escorpião, nós estamos vivos. Apesar de tanta cobra, né? É ou não é? Apesar de tanta cobra, nós estamos vivos. Sustentou no deserto com maná o alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu bem. Fez isso para que vocês jamais viessem a pensar. Vamos lá. Para que vocês jamais viessem a pensar. Pensar o quê? 1, 2, 3 e... Esse é o erro. Eu fiz, eu asso, eu cozinho, eu conquistei, eu prosperei, eu me dediquei, eu trabalhei. Não pense, volta lá. Fez isso para que vocês jamais viessem a pensar. Conquistei toda a riqueza, toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Mentira, Deus te capacitou. Deus te abriu portas, Deus te colocou com as pessoas certas, Deus te colocou com as pessoas certas, Deus te deu sonhos, Deus te deu força para lutar, Deus te deu habilidades, Deus tocou corações, Deus te abençoou a obra das tuas mãos, porque podia dar errado, deu certo, mas podia ter dado errado. Gente que abriu portas para você poderia não ter aberto, foi Deus que tocou corações. Está entendendo? É muito fácil a gente bater no peito e falar, não, é porque tinha que acontecer. Tinha sim. Se Deus não tivesse tocado corações, se Deus não tivesse favorecido você, se Deus não tivesse te abençoado, se Deus não tivesse abrido portas para você, se Deus não tivesse usado pessoas, tocado corações, lembre-se do Senhor, o seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem. É Ele que lhes dá o quê? Para serem. E se Ele aumentar a força? Não, e se Ele aumentar a força, o que vai acontecer com você? Você não vai ser ainda mais bem sucedido? Você não vai crescer ainda mais? Aumenta a minha força, Senhor. Aumenta a minha força. Ele é que lhes dá força para serem bem-sucedidos. Se eu mudar essa tradução, está assim: para produzir riqueza, a fim de confirmar a aliança solene que fez aos antepassados, como vê hoje. Diga assim: Deus, aumenta a minha força. Deus vai aumentar a tua força. Vem cá diante do altar, por favor. Unja eles aqui, vocês são bem ligeiros para mim. Vem cá diante do altar e nós vamos pedir a Deus que aumente a tua unção, que aumente a tua força. Confie sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Pode subir, pode subir. Pode subir. Deus vai te abençoar. Primeira coisa, você vai chegar aqui diante do altar e dizer: Senhor, eu quero o coração certo. Eu quero o coração certo para fazer o que o Senhor aprova. Eu quero o coração humilde para fazer o que o Senhor aprova. Me dê um coração sensível à tua voz, sensível para fazer a tua vontade, para fazer o que o Senhor aprova. Diga: Deus, que o teu Espírito controle o meu coração, que o teu Espírito me dê a clareza, a lucidez, a humildade necessária para que o Senhor possa me levantar e me promover. Porque Deus vai aumentar a tua capacidade, Deus vai aumentar a tua força para crescer, para prosperar, para multiplicar. Deus vai aumentar a tua força. É Ele que te dá força, é Ele que te dá força, é Ele, a tua força vem dEle, é Ele. Ah, meu santo e poderoso Deus, aumenta a unção, Senhor, aumenta a unção, Senhor, aumenta a capacidade,
Aqui tem muitos, meu Deus, muitos que já são improváveis. São homens e mulheres que tinham tudo para não ser nada, mas o Senhor tem levantado, o Senhor tem capacitado, o Senhor tem revestido de unção, de poder, de autoridade. O Senhor tem aumentado a medida, Senhor. Eu quero orar por eles e eu quero profetizar agora, Senhor. O Senhor disse que haveria uma diferença entre aquele que te serve e aquele que não serve. Haveria uma diferença entre o justo e o ímpio. Haveria uma diferença entre o que teme a Deus e o que não teme. Uzias desceu pelo orgulho. Depois de ir tão longe, deixou que a lepra do orgulho entrasse no seu coração. Depois de experimentar coisas tão grandes, deixou que a lepra do orgulho entrasse no seu coração. E a lepra o derrubou, provocou a sua queda. Unge corações aqui, Senhor. Unge corações aqui, que haja corações fechados para o orgulho, imunizados, que o orgulho não tenha poder sobre a vida desses homens, dessas mulheres. E eu quero profetizar: aumenta a força deles, aumenta a capacidade, meu Pai, a capacidade para crescer, a capacidade para prosperar, a capacidade para produzir. Aumenta a força deles, Senhor. Aumenta, meu Deus, aumenta. O dia que ungiram Davi parecia só uma unção, mas aquela unção, ela aconteceu no mundo espiritual. Aquela unção fez o Senhor mudar, fazer troca de posição. O Senhor tirou aquele que estava no poder e colocou aquele que o Senhor ungiu. Então eu peço, meu Pai, tem muitas pessoas que não te honram, tem muitas pessoas que não te servem, tem muitas pessoas, meu Pai, que a vida não glorifica o teu nome. Então muda de posição homens e mulheres que aqui estão, Senhor. Muda de posição, meu Deus. Derrama desta unção sobre a vida deles e que o Senhor aumente a capacidade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que o Senhor derrame, meu Deus, de unção, capacidade, sabedoria, poder para produzir, Senhor. Levanta, meu Pai, e derrame sobre a vida deles poder para produzir, poder para conquistar, poder para realizar algo grande, estrondoso, para a tua glória, para a tua honra, Senhor. Derrama em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Amanhã muitas pessoas vão perguntar para você o que você fez. Vão perguntar qual é o segredo do teu sucesso. Você vai dizer: Jesus é o segredo do meu sucesso. Fruto de oração, fruto de muitos momentos com Deus, porque esse é o momento que te coloca à frente. Esse é o momento. Leia isso aqui comigo, por favor. Projeta aqui, por favor. Seu Senhor são o poder e a glória e a vitória e a majestade. Tudo que existe nos céus e na terra é de quem? Seu, ó Senhor, é o reino. O Senhor dirige o quê? Ele é o reino. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. E o Senhor governa todas as coisas. Sua mão controla força e poder. E é por sua vontade que as pessoas se tornam, leia aqui, quem Deus determinar que vai ser grande, vai ser grande. Toda riqueza e prosperidade vem de ti, governa todas as coisas, teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte quem? O que está escrito aqui?
Coloque dentro de você. É qualquer pessoa. Com o coração certo. Que entendeu os princípios. Toda riqueza e prosperidade vem dele. Toda. Ele governa todas as coisas. É ele que levanta. Às vezes, quando muitos de vocês chegam lá, porque não é se, é só quando, né? Muita gente vai perguntar: o que é? Fruto de oração, fruto de momentos como esse. Porque você acreditou em coisas que muitos acharam besteira. Você creu, você dependeu do Pai, do Criador, daquele que pode tornar grande qualquer pessoa. A graça nos coloca à frente, o favor nos coloca à frente. Esse é o grande ponto. Dependa, gaste tempo com Deus. Ali, ó, toda riqueza e prosperidade vem dele. Ele governa todas as coisas. Ele governa, ele governa. Viu? Todas. Parece que Deus perdeu o controle. Está tudo certinho, está tudo dentro do controle dele. Não tem nada errado, está tudo certinho. Lá na frente a gente vê o desfecho de tudo. Lá na frente a gente vai ver o desfecho de tudo isso. Por isso que Deus vai levantando gente, vai promovendo, vai mudando de posição. Que Ele aumente a tua força, que Ele aumente a tua sabedoria, que Ele te dê dons novos, habilidades, discernimento, que Ele aumente a medida de graça sobre você. Sabe o que eu quero declarar? O que é difícil para muita gente vai ser fácil para você. Aonde é difícil para muitos, para você vai ser fácil, porque você terá graça para isso. Que haja fluidez na sua vida, que haja fluidez em tudo que você fizer. Eu abençoo tua vida. Eu profetizo que Deus aumente a tua força e o teu poder, que Deus aumente a medida de unção sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E que você vai rompendo, crescendo, avançando. Que Deus te promova. Se, como está escrito, que pelo seu poder Ele pode tornar importante, que você seja importante primeiramente para o reino. Primeiramente para o reino. E que Deus aumente o seu nível de influência nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio nesta oração. Diga: eu recebo essa oração. Eu possuo essa unção. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa, e eu sou essa pessoa. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. Diga: e eu sei que sem Ele eu não posso nada, mas nele eu posso todas as coisas, para a honra e a glória do Senhor. Amém?